Paz, senhor, crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um favor para minha cunhada, Bela. Pai Gi, Deus abençoe. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, da minha experiência com Cristo. Isso se chama testemunho. Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou contar sem dar muitos detalhes, mas rápido. Eu comecei na igreja muito jovem, na mesma idade de 11, 12 anos, a mesma idade de vocês, praticamente. E eu fui muito rápido porque eu não tive uma EBDI como vocês têm hoje, pessoas para ensinar. Eu comecei direto na mocidade, comecei direto ali com jovens. E era muito legal, era maravilhoso os sábados e os domingos. Eu aprendia sobre alguém que eu nunca nem vi. Mas eu tinha muita fé nele. Eu sabia o que ele era capaz e fez por mim. Era maravilhoso todos os dias indo e cooperando junto com a mocidade, junto com jovens, fazendo bastante amigos, tendo pessoas para conversar, pessoas para desabafar. Só que, como a gente é muito jovem, a gente tem alguns limites e algumas oportunidades para estudar. Só que eu era uma pessoa, um jovem adolescente, que tinha muitas coisas para fazer, cansativas. Aí você vai se perguntar, o que um gordão consegue fazer? Bom, eu fazia muitas atividades curriculares. Eu fazia capoeira, eu fazia judô, eu fazia jiu-jitsu, eu fazia aula de música. Eu tinha que estudar. Eu era muito bom em estudar. Eu era muito bom em matemática. Eu sei que muito bom falar, ai Deus, como tu é bom em matemática. Eu era muito bom em matemática. Só que como todo cálculo, a vida, ela tem o seu problema. Ela tem o seu problema e é difícil, muito difícil, quando você não sabe o que significa e você não sabe calcular, ele vira um problemaço. Mas com o tempo você vai vendo que é muito fácil de fazer, porque você vai aprendendo. E eu tive que aprender. De um jeito difícil. Eu era assim na igreja, eu fazia muitas atividades, todo sábado e domingo eu estava na casa do meu irmão, dormindo lá e fazendo o que devia ser feito naquela época. Que era aprender quem era Jesus Cristo e o que ele fez por mim. E saber o propósito porque eu estava naquela igreja. E o propósito da igreja não é a Maringá. A igreja que eu comecei, minha igreja mãe, ela se chama Santa Helena. Uma igreja pequena de madeira. Onde era um povo abençoado demais. E querido. Desde o pastor até o porteiro. Só que quando você entra num mundo onde não é o seu, pois eu não venho de uma família cristã, você tem que aprender e conviver com pessoas diferentes de você. E foi isso que eu fiz, muito fácil, muito rápido. Só que, como eu disse, a vida é como um problema de matemática. Ela vem os meus problemas, vem as minhas angústias, vem as minhas tristezas. E com isso eu fiquei abandonando tudo que eu tinha que fazer. Abandonei a capoeira, abandonei o judô, abandonei o jiu-jitsu, abandonei as aulas de música. E eu tocava muito bem. É um talento que Deus me deu e esse talento eu tenho até hoje, graças a Deus. Eu só fiquei estudando, porque eu também desisti da igreja. Só que quando você desiste da igreja, você não está desistindo do pessoal que congrega lá com você, mas sim você está desistindo do propósito que Deus tinha na sua vida. E com isso me trouxe bastante problemas. Porque antes de ir para a igreja eu perdi meu pai. Eu perdi uma pessoa que era um exemplo de vida para mim. Eu fiquei só com a minha mãe. E com isso, aqueles problemas, quando eu me afastei da igreja, eu me afastei de tudo, aquilo ficou na minha cabeça. No entanto, eu só estudava. Saía da minha casa às 8 da manhã, estudava até 12:30 e vinha para casa. E aquilo, todas aquelas horas que sobravam do meu dia, ou eu estava jogando na frente do meu computador,
ou eu estava jogando no meu videogame, ou no meu celular, ou eu estava no meu quarto, no escuro, pensando em muitas coisas. Triste. Eu tive uma profunda depressão. Aí você vai estar falando, não, você não teve depressão porque você saiu da igreja, ou porque você se jogou no jogo. Eu concordo com você. 35% da minha depressão foi por causa da morte do meu pai e porque eu me afastei de todos. E 65% foi sim porque eu saí da igreja. Porque a igreja hoje, ela é o grande refúgio de muitos jovens, de muitas pessoas. E hoje você é privilegiado, porque você está estudando desde pequeno quem é Jesus Cristo, você está entendendo. E a minha saída da igreja, ela me trouxe uma depressão, onde essa depressão, ela fez sim eu pensar em acabar com a minha tristeza, com as minhas angústias, com a minha raiva. Fez eu pensar muitas vezes em me matar. Ela me trouxe um grande deprimento, uma grande depressão, uma grande pressão e uma grande angústia, onde eu via muitas oportunidades para acabar com a minha vida. Só que eu fiquei notando algumas coisas. Quando eu ia acabar com a minha vida, acabar com a angústia, com a tristeza, com tudo, nunca dava certo. Nunca tinha o propósito de dar certo. Até quando eu comecei a entender que eu não tinha que me matar. Eu não tinha que acabar com a angústia, eu não tinha que acabar com a depressão. Mas sim, eu tinha que voltar para um lugar que eu saí. Porque o mundo que eu estava vivendo não era o meu. Não era o mundo que Jesus escolheu para mim. E quando eu percebi que as minhas pernas não andavam mais comigo, eu falei, pronto. Deus nunca mais vai me aceitar. Jesus, ele nunca mais vai vir me tocar. Eu nunca mais vou ser usado por Deus. Até quando em 2018, se eu não me engano, ou 17, minha mãe caiu no hospital. E aquele momento era um momento de angústia e de tristeza. Eu estava vivendo novamente tudo que eu tinha vivido com meu pai. Mas aquela hora eu estava vivendo pessoalmente, na minha carne. Estava doendo em mim de verdade. Porque eu já tinha a compreensão que eu poderia perder minha mãe. Mas quando eu chego no hospital, eu tenho um grande encontro com Jesus. Eu boto o pé dentro do hospital e Deus fala, olha, ora, vem de novo. E eu não acreditando, porque eu era um menino pecador, eu pecava. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o próprio Deus. Mas Ele me chamou. E assim foi com você. Então naquele momento eu orei. Eu clamei a Deus no chão do hospital. Eu tive um encontro com Deus que muitas pessoas necessitam estar dentro da igreja. Mas eu tive dentro do hospital. Pois eu acreditei que aquela voz que eu escutei era de Jesus Cristo. Era do Espírito Santo me tocando. E naquele mesmo lugar eu falei, olha, chegou a hora de voltar para a igreja. Chegou a hora de encarar a realidade. Chegou a hora de saber verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui, convivendo com vocês, com grandes jovens na minha mocidade, com grandes pastores que temos na nossa igreja.